Bom dia a todos. Bom dia. Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações mais uma vez, agora e sempre. Como a Neuza falou, qual de nós aqui não tem um filho ou uma filha, ou um sobrinho, uma sobrinha, um neto, ou pelo menos algum conhecido que tenha uma criança? E a maioria das crianças, quando estão numa idade da infância, elas apresentam para nós um amigo imaginário. Por que amigo imaginário? Porque na realidade só ela vê como está sendo apresentado nessa imagem. Para aquela pessoa que não tem noção do que está acontecendo com a criança, ela vai achar que a criança está criando aquele personagem que está ao lado dela. E ali pode ser apresentado por várias situações. A primeira situação que ela pode apresentar esse amigo imaginário é como se ela quisesse estar criando uma oportunidade de fuga, entre aspas, para fugir da sua responsabilidade. Achamos que essa situação também pode estar acontecendo pelo nosso ambiente familiar estar conturbado, aí também ela cria esse personagem. Algumas vezes vamos achar que aquela criança está com problema psicológico. Para muitos ela não está passando bem na cabeça. Em outras situações, ela criando esse amigo imaginário, vamos achar também que ela está querendo chamar a atenção dos pais. Onde a doutrina que nós estamos abraçando, ou pelo menos as doutrinas dos espíritos, elas nos esclarecem o que acontece nessa situação. Então, caso isso esteja acontecendo conosco, de quem está presente aqui na casa, ou pelo menos de quem for assistir depois, o importante seria procurar uma casa espírita, porque ela vai dar uma noção melhor de como que essa situação está acontecendo. Só que nós não podemos esquecer que a ajuda médica será de suma importância. Porque aqueles que não conhecem a doutrina dos espíritos podem procurar um psicólogo. E o psicólogo, ele vai tratar as nossas crianças com uma naturalidade, porque para ele é natural a criança ter o seu amigo imaginário. Se ele for espírita, melhor ainda, porque daí ele tem noção do que representa o espírito daquela criança e a presença daquele amigo imaginário, que algumas vezes nem vem sozinho, vem até com o seu animal de estimação. Porque na espiritualidade é uma realidade diferente da nossa. Agora, também, caso isso esteja acontecendo com os nossos filhos, nós jamais devemos coibir, ou pelo menos falar para a criança: olha, pare com essa loucura, agir com agressividade, porque se nós fizermos isso, aí sim nós vamos estar causando um problema psicológico. Porque a criança, coitada, ainda não tem noção do que está acontecendo. E se a gente tenta frear aquela situação, é pior. Nós também não devemos incentivar se a criança estiver apresentando essa situação. Porque meu filho é médium, então vamos fazer com que ele se desenvolva para que possa se tornar um grande comunicador espiritual da doutrina espírita.
Então, nem incentivar e nem coibir. Procurar a assistência necessária possível para essa situação. Quando nós pegamos a nossa Bíblia Sagrada, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Resumidamente, Jesus nos diz o seguinte: no final dos tempos, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, e seus filhos e filhas profetizarão. Derramarei o meu Espírito. Vamos traduzir esse pequeno trecho, onde ele está derramando toda a espiritualidade à nossa volta, que na doutrina espírita tem nome de mentor, na Igreja Católica, Anjo da Guarda, na Igreja Evangélica, Espírito Santo, e assim sucessivamente. Ele cumpre a promessa dele de derramar todo o seu Espírito sobre nós. Porque toda essa espiritualidade que se aproxima de nós, vem em nome dele. E quando nós analisamos essas promessas que foram feitas por Jesus, nós não percebemos que está se cumprindo aquilo que ele prometeu. Porque de alguma forma, as nossas crianças ou os nossos filhos estão profetizando como ele prometeu há 2000 e poucos anos atrás. São médios? Não, ainda não. Mas são crianças que estão em contato com a espiritualidade ainda na idade da infância. É privilégio? Não é privilégio, porque todos nós somos médicos. Não importa a idade, não importa a condição em que se está trabalhando numa casa espírita, numa igreja evangélica ou no catolicismo. Importa que toda a humanidade tem esse processo de mediunidade. Só que nas crianças ela é um pouquinho diferente. E como que nós identificamos isso nas nossas crianças? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de repente chegar no berço, ou pelo menos onde a criança está deitada, ainda antes de completar 1 ano, antes de completar 2 anos, e algumas vezes ela está dormindo e parece que está sorrindo. Achamos que ela está sonhando, mas ela pode estar na espiritualidade, em contato com os espíritos, com seus amigos espirituais, que está lhe passando um ensinamento, um fortalecimento, para que ela realmente consiga vivenciar aqui na Terra e cumprir os seus objetivos. Uma outra situação, ela está acordada, em seu estado de vigília, e está olhando para o nada. Ela está olhando para o nada, mas ela está sorrindo. E olha para aquele local para onde ela está acostumada, mas normalmente está sorrindo. Pode ter certeza que ela está tendo contato, talvez com o seu mentor espiritual, ou com esse amigo imaginário que está se apresentando ali na forma de uma criança, onde ela está recebendo as emanações da espiritualidade. Em outras situações, nós vamos encontrar a criança chorando, olhando para o nada, chorando, outras vezes em prantos e outras vezes com medo. Pode ter certeza que também ela está vendo algum espírito numa condição espiritual que por algum deslize que essa criança cometeu no passado está se fazendo presente para cobrar alguma situação. Mas até o final da palestra nós vamos aprender o que fazer nessas situações.
Agora, por que tudo isso acontece? Primeiro, porque os nossos filhos não são marinheiros de primeira viagem. Eles não foram criados no momento em que o óvulo e o espermatozoide foi fecundado. Nós sabemos que são espíritos que já tiveram outras encarnações. Nestas encarnações construíram os amigos espirituais, onde muitos estão encarnados no nosso seio familiar, e outros inimigos também se encontram ainda na espiritualidade. Por isso que vai ter essas duas situações, de ele estar sorrindo e de ter hora que ele está em pranto quanto é pequeno. E também vai ter a outra situação, que quando ele tiver seus 2, 3, 4, 5 ou 6 anos de idade, já que ele consegue falar, aí ele vai apresentar para nós o seu amigo imaginário. Eu consegui conhecer um amigo, que quando eu falei que eu ia dar esse tema da palestra, ele falou o seguinte: olha, a minha sobrinha, ele era uma amiga, a minha sobrinha, ela tem um amigo imaginário dela, inclusive tem até nome. E aí disse que um dia ela chegou na casa da tia e falou: tia, você não vai cumprimentar o meu amigo imaginário? Ele está ali. Aí a tia, para agradar ela, falou: oi, fulano, tudo bem? Tudo bem. E continuou a lavar a louça. Mas tia, você não vai cumprimentar o cachorrinho dele? Está do lado. Cumprimenta ele também. Até que a tia cumprimentou o cachorrinho. Agora, como que essa situação acontece então? O espírito da criança, ele já é o espírito de um adulto. Mas, quando nós fazemos o nosso programa reencarnatório, nós sabemos que a nossa condição espiritual volta na idade da infância. A gente esquece tudo que nós somos, como os nossos filhos também. Esquecem tudo que eles foram. E ali eles estão iniciando uma nova jornada. Estão iniciando uma nova jornada. Quando é terminado esse processo reencarnatório, uma equipe espiritual do departamento de reencarnação acompanha essa criança desde o momento que o óvulo é fecundado até que ela se torne adulta, às vezes a vida inteira ou por toda a eternidade. Esses companheiros espirituais estão acompanhando essa criança. Quando ela nasce, ele ainda pode se fazer presente. E na verdade, esse é um canal que as crianças abrem entre elas e a espiritualidade. É um período que vai do 0 até aos 7 anos de idade. Porque é o período em que ela ainda está se adaptando ao corpo físico. Primeiro porque quando a mãe está gerando um filho, o espírito da criança nunca está dentro do útero da mãe. Só está o corpinho da criança que está se formando ali dentro, ligado por esse cordão magnético que liga o nosso corpo espiritual ao nosso corpo físico, enquanto aquele corpo está sendo gerado. A partir do momento que a criança nasceu, ela dá aquele suspiro, é a hora que ela começa a tomar conta do seu corpo. Então, nessa fase dos 0 aos 7 anos, a criança está vivendo os dois mundos, tanto na condição física quanto na condição espiritual. São todas? Pode ser que sim. Só que algumas, devido a apresentar um processo de mediunidade, entre aspas, um pouquinho avançado, ela tem uma visão mais clara da situação. Então, dos 0 aos 7 anos, ela poderá
ter a convivência que esse amigo imaginário, que para ela não tem diferença nenhuma. Ela nem calcula o que está acontecendo ali. Porque ela pode ver a imagem desse amigo imaginário e para ela vai ser uma coisa natural. É como se ela estivesse vendo cada um de nós do lado dela. Aquele espírito que está se fazendo presente, para ela é uma coisa natural. É como se ela estivesse conversando com cada um de nós. Por isso que essas situações vão acontecer. Agora, o que pode acontecer? Quando chegar aos 7 anos de idade, esse canal pode se fechar. Ali ele se fecha, né? E a criança, a partir dos 7 anos de idade, passa a não ver mais esse amigo imaginário. É como se ele sumisse. Não é que ele se afastou, mas ele já não se faz tão presente na condição espiritual. Porque aí é como se nós disséssemos no ditado popular: a criança está pisando com os 2 pés na terra. Agora ela só começa a viver, ou pelo menos visualizar, tudo o que está acontecendo na sua condição física. Aí o canal se fechou. Porém, pode acontecer uma coisa. Esse canal se fechou 7, lá para os 13, 14, 15 anos de idade, ele se abre de novo. Ele se abrindo de novo, aí agora na idade da juventude, o importante já não é colocar os nossos filhos numa mesa mediúnica, mas levar a ele à casa espírita, ou pelo menos os lugares de entendimento, para que eles desenvolvam os cursos para entender o porquê aquilo que está acontecendo com ela. E aí depois ir fazendo os desenvolvimentos necessários para de repente trabalhar com esse processo de mediunidade. E pode acontecer também aquela situação que aconteceu com o Divaldo, que aconteceu com Ivone Pereira, com Francisco Cândido Xavier, que é mais conhecido para todos nós, onde esse canal se abriu de uma vez e não fechou até o momento que ele desencarnasse. Só que quando isso acontecia na época do Chico, não tinha nenhuma explicação. E nós vimos no filme, nós vimos nos relatos que a doutrina traz para nós, o quanto essa criança sofreu. O quanto ele foi taxado de louco, de envolvido pelo demônio, porque estava apresentando, na época, os seus amigos imaginários. Nós temos os nossos amigos imaginários. Eu não vejo o que está comigo, me colaborando nessa palestra. Cada um de vocês que está sentado aí também não vê o amigo imaginário de vocês, mas está do lado de cada um de vocês. Então, é isso que acontece. Vai acontecer uma outra situação onde a criança não conhece a mãe, não conhece o pai, não conhece o avô, não conhece a avó, não conhece o tio. Mas chega para a mãe, o vovô está aqui e mandou falar isso para você. Como ele não chegou a conhecer o vovô, porque ele morreu, o vovô morreu antes dele nascer, ela fala: meu filho, mas como você está vendo o vovô? Aí pergunta: como que ele é? Ele é assim, ele é assado, ele está usando tal camisa. Quer dizer, pode ser um caminho de identificação para que a gente perceba que aquela criança está vendo o seu avô de verdade. Nós podemos também pegar um álbum de fotografia, trazer para essa criança, mostra a foto do avô que nós temos guardado. É esse aqui que você está vendo? Se for, a criança vai confirmar: é esse sim, mamãe. Isso aconteceu com o Divaldo. A mãe dele ficou preocupada porque parece que ele estava vendo a avó dele, mas ele não tinha
conhecido, e pela descrição ela percebeu que era ela mesma. Outra situação que pode acontecer, de manifestação através dessa pequeno processo de mediunidade, é da criança conhecer objetos. Sabe aqueles relógios antigos, aquelas correntes que nós guardamos? Aí de repente tira do bolso, esse relógio era meu. Como que era seu? Você nasceu agora? Quer dizer, ele está relembrando outra vida que ele teve no seio dessa família há muitas encarnações atrás. Eu já morei nessa casa, só que a parede não era dessa cor. Ele está lembrando lá na condição espiritual da existência que ele teve dentro daquele ambiente. Isso é possível? Isso é possível, nas mais variadas condições. Como ele também pode relembrar de situações que aconteceram lá atrás, tanto boas quanto ruins. Vocês lembram quando eu falei a respeito dele estar em pranto, dele estar chorando? É porque nas outras vidas que essa criança teve, ou que nós mesmos tivemos, nós vamos também construindo algumas inimizades. E se a gente não consegue fazer o acerto nessa vida, ou se nós não conseguimos lá atrás reparar aquela desavença que nós tivemos, o que pode acontecer? Esse companheiro espiritual vai estar cobrando aquele deslize que nós cometemos com ele em uma outra existência. Então ele começa a se fazer presente ali. E ele se fazendo presente ali, ele conturba os nossos pequenos. Se nós não estivermos preparados, entraremos em desequilíbrios, não saberemos o que fazer. Mas aí, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos procurar na casa espírita a evangelização infantil. Aqui na casa tem, entendeu? Então, nós podemos procurar a casa espírita, a princípio, eu acho que o atendimento fraterno, onde as pessoas estão devidamente preparadas para nos explicar essas situações. Depois, os nossos pequenos vão começar a participar da evangelização infantil. A criança participa da evangelização infantil. É uma equipe que está preparada. Ela vai passar os ensinamentos do Evangelho de Jesus na linguagem da criança. Se ela gosta de carrinho, vai ser com carrinho. Se gosta de bichinho, vai ser com bichinho. Se gosta de cor, vai ser transmitido com cor. Vai ser sempre na linguagem dela, para que eles possam aprender a atenção da criança. Porém, não é só a criança que precisa participar da evangelização infantil, porque os pais também precisam. Então, enquanto a criança está do lado, participando com uma equipe que está preparada para cuidar só delas, os pais provavelmente estão no salão ou estão numa sala ao lado, participando pelo mesmo processo de evangelização, como o mesmo assunto que está sendo passado para a criança. Que é para que quando acabar a reunião, tanto de um lado quanto do outro, enquanto seu filho estiver caminhando, indo embora, ou ele estiver indo de carro com seu pai, ou com a sua mãe, ou com quem quer que seja, ele vai conversar. Puxa, a tia falou assim, sabe, a respeito de Jesus, essas coisas todas. Os pais que receberam o Evangelho do outro lado vão poder se integrar no assunto e como te dar continuidade ao ensinamento que foi dado dentro dessa casa espírita. Por isso a importância dos dois estarem presentes. E vai existir momentos
E nós achamos que a criança que está em total desequilíbrio, onde poderemos ser nós mesmos, os pais, que estamos desequilibrados e acabamos desarmonizando a condição espiritual da criança. Aí pode acontecer que quando nós estamos levando a nossa criança na evangelização infantil e recebendo também os ensinamentos que a doutrina espírita proporciona para todos nós, nós vamos nos reequilibrando espiritualmente. E aí a paz começa a reinar dentro daquele ambiente familiar. Porque nós nos harmonizamos e mais fortalecidos espiritualmente, nós vamos aprender a lidar com a situação. Porque a doutrina dos Espíritos hoje nos fornece essa possibilidade. Não é que as outras religiões não tenham condição de dar o seu suporte. O que a pessoa precisa ter é uma condição moral, aonde ela estiver seguindo. Porque a espiritualidade, ela vai dar um jeito de contornar aquela situação, de ajudar aquela pessoa que possa estar passando por essa necessidade. Aproxima uma pessoa na condição física que vai falar: olha, vai lá na casa espírita, de repente eles vão te explicar melhor o que está acontecendo. Ou vai aproximar alguém nas ruas que vai nos dar o caminho que nós precisamos seguir, ou mesmo até espiritualmente, quando isso estiver acontecendo. E nós também não podemos esquecer da ferramenta que nós temos nas mãos, que foi falada aqui agora há pouco, a respeito do Evangelho no lar. Vamos chamar os nossos filhos para participar. Não precisa ser meia hora de Evangelho, no máximo de 10 a 15 a 20 minutos. Chamamos a criança para participar. Vamos ler o pequeno trecho do Evangelho e fazer a mesma coisa que é feita na casa espírita. Vamos conversar com a criança na linguagem dela, porque daí a gente consegue prender a atenção dela. Pega uma bonequinha dela, usa a boneca da criança, usa o brinquedo que a criança está acostumado, e aí vamos tendo aquela conversa com ela, ela vai prestando a atenção. Nós podemos ter a prece, que nós podemos fazer no momento que estiver passando por essa situação, ter muita paciência, porque se a gente não tiver paciência, a gente não chega a lugar nenhum. Estar sempre vigilante para analisar tudo o que está acontecendo. Conforme a criança estiver brincando com seu amigo imaginário, vamos conversar. Poxa, o que ele queria? O que ele falou para você? Ter amor, muita disciplina, e ter assim essa disciplina rigorosa, mas sem prejudicar aquilo que está acontecendo com a criança naquele momento. A melhora da condição moral ajuda quem está sofrendo. Não são só as crianças, como também a cada um de nós. Se aquele canal não se fechou aos 7 anos de idade, se aquele canal está desde o momento que ela nasceu e vai até o final da existência, como foi o caso do Chico, é porque essa criança pode estar vindo com uma condição moral, ou pelo menos na condição de missionário, que ela veio para desenvolver aqui na Terra, com toda essa humanidade que nos envolve. Mas não vamos ficar preocupados com isso, não vamos querer que as coisas aconteçam da noite para o dia. Tem que ser algo natural. Como desde o momento que ela nasce até ela se transformar adulto, o seu corpo físico vai sofrendo transformações em relação a esse processo de mediunidade, dessa ligação com a espiritualidade, precisa seguir o mesmo processo.
são a passos lentos, bem desenvolvido. A sua condição espiritual também precisa estar desenvolvida para que ela consiga fazer aquilo que ela veio cumprir como missionária. Se ela não for missionária, que essa não deve ser a nossa preocupação, podemos ter certeza que ela só está tendo uma mediunidade ostensiva. Quer dizer, tem um contato maior com a espiritualidade. Por isso que ela está sempre vendo com aquele companheiro espiritual que está sempre se manifestando ao lado dela. Considere tais predisposições como revelação de um talento como qualquer outro. Meu filho, minha filha, meu neto, minha neta não é especial. Ela só veio, talvez com uma pequena responsabilidade a mais, na condição de ajudar a conduzir essa humanidade para que a gente encontre a felicidade ainda nessa encarnação. E nós podemos ter a certeza, como Jesus disse, deixai vir a mim todas as criancinhas. Aqui não é só a criança física, mas a criança espiritual. Ele jamais desampara qualquer uma delas. E em qualquer uma dessas situações, essas crianças estão sendo acompanhadas pela espiritualidade e nós também estamos sendo. Então, que nós podemos estar sempre lembrando dessa assistência desse mundo espiritual, porque assim estaremos recebendo qualquer assistência. Já que eu tenho 2 minutinhos, na Revista Espírita de 1865, tinha a história de uma criança que sofria com problema de mutismo, ela não falava. E o pai tinha ido viajar e a mãe fazia tudo para a criança falar, mas ela não falava. Um dia a mãe estava dormindo, a criança estava no berço num outro quarto, e ela escuta a criança recitando o A, E, I, O em francês. Ela ficou toda contente, porque ela saiu da onde ela estava dormindo e foi até o berço da criança. E a criança estava sorrindo e falando o A, E, I, O. Ela ficou toda contente. Primeiro ela ficou triste porque a criança estava dormindo. Depois ela ficou contente porque pensou, quando ele acordar, ele vai falar. Mas ele acordou e não falou nada. E isso incomodou ela. E ficou sabendo que o Kardec já estava fazendo esses estudos a respeito da mediunidade, tanto na infância como na idade adulta. E procurou, mandou um recado para ele a respeito do que estava acontecendo. Ela recebeu como retorno uma mensagem. Esse período que a criança estava passando era necessário para o aprendizado dela como encarnada. E que ela ia falar no momento em que ela estivesse passando por uma grande dificuldade. O tempo passou e isso realmente aconteceu. Porque um dia sua mãe estava lavando a cozinha, a sua voz escorregou e a criança gritou, vovó, cuidado que você vai cair. E a partir daí ela continuou falando. Deve ter desencarnado, né, Deus? Não dá para falar até os dias de hoje. Mas então, que fica isso como aprendizado para todos nós, e tem outros contos lá na Revista Espírita, tá? Muita paz a todos.